Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico e curiosidades sobre um livro que muita gente tem muita vontade de aprender, mas não consegue decifrar alguns símbolos que existem dentro dele. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Se você não quiser também não tem problema, eu estou aqui apenas para tentar fazer com que a gente possa estudar mais sobre a Bíblia e entender mais alguns assuntos que são bem complicados de entender. Então, o nosso foco hoje é estudar sobre os 7 Espíritos de Deus que tem em Apocalipse. E o versículo principal do estudo hoje é Apocalipse 3, versículo 1, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, para a gente começar a entender esses 7 Espíritos, muita gente pensa que isso pode ser uma coisa de pluralidade da pessoa de Deus, mas não é isso. Isso é um simbolismo. Aqui no versículo 4, onde João sauda as 7 igrejas, ele diz bem assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte do que é, que era e que há de vir. Essa saudação de João para essa primeira pessoa, isso significa o Deus Pai, o que é, que era e que há de vir. E dos 12 e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Ou seja, ele primeiro saudou ao Pai, depois ele saudou os 7 Espíritos, nós podemos considerar aqui como o Espírito Santo. E logo depois ele saudou a Jesus Cristo. Ou seja, os 7 Espíritos. Quando você vê falando sobre 7 Espíritos aqui no Apocalipse, pode ter uma plena certeza que é o Espírito Santo de Deus na sua plenitude. Porque o número 7 representa completude ou plenitude. Então, quando fala 7 Espíritos, está falando a completude ou o Espírito Santo completo. O Espírito Santo completo, na sua integridade. Como que a gente chega nessa conclusão? A partir do capítulo 3, no versículo 1 diz assim: E isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Para a gente entender melhor aqui como que funciona essa completude do Espírito de Deus, a gente pode ver e levar em consideração as 7 estrelas, que simbolizam os 7 anjos da igreja. O Espírito de Deus, ele precisa trabalhar em cada igreja uma coisa diferente, algo que vai melhorar essa igreja. Então a gente deve levar em consideração que quando diz 7 Espíritos, é quando o Espírito envolve todos os anjos da igreja, quando ele se completa, porque em sua fase de trabalho nas 7 igrejas, em cada igreja ele precisa trabalhar algo diferente. Então essas são as faces do Espírito de acordo com cada igreja. Por exemplo, a igreja de Tiatira, ela precisava se livrar do espírito de Jezabel. Então uma das faces do Espírito é livrar a igreja de Tiatira do espírito de Jezabel. Então cada igreja, o Espírito Santo fazia uma obra diferente. E quando João fala os 7 Espíritos de Deus, ele quer falar sobre a completude do Espírito. Não apenas em partes do Espírito, nem apenas em obras separadas do Espírito, mas o Espírito em um todo. Para traduzir essa parte aqui, para ficar mais fácil: 7 Espíritos de Deus. Como 7 significa perfeição, completude. Então, é o Espírito de Deus na sua completude, completo, sem divisão. Porque quando o Espírito Santo está agindo nas igrejas, ele tem que usar de faces diferentes para cada uma, para livrá-las de coisas diferentes. Mas quando João fala em 7 Espíritos, ele está englobando o que o Espírito faz em todas as igrejas e reunindo no Espírito Santo. Porque esse é o Espírito Santo completo. Então o Espírito Santo, como diz aqui no versículo 1, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Porque é o completo, quando o Espírito Santo age por completo. Não está falando que são várias pessoas, que são 7 pessoas, mas está falando que o Espírito está completo.
Então essa é a visão que eu tenho sobre isso. Não significa que são muitas pessoas que têm essa mesma visão, mas como eu gosto de falar, aquele que acha que existe apenas uma visão para todas as coisas de Deus é porque não está por dentro dos mistérios da obra dele. O Deus tem muitos mistérios, então é necessário que a gente quebre a cabeça para conseguir entender esses mistérios. E essa daqui foi uma abordagem que eu achei para falar sobre os 7 espíritos, que é uma coisa bem lógica que a Bíblia está mostrando aqui para a gente. Então a gente deve levar assim em consideração. Se alguém tiver outra visão, então tem que olhar pelo meio da lógica também para ver se tem alguma coisa a ver. Aí a gente vai discutir sobre isso.